Irmãos, boa tarde. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos nós, amém? É uma grande alegria novamente estar com os irmãos aqui, meditando na palavra do Senhor. Domingo passado nós estivemos aqui juntos, e esse domingo mais uma vez, com a continuação daquela palavra, aquela meditação que nós começamos domingo passado. Se você não veio domingo passado, pergunta para o teu irmão que está aí do lado, que veio, né, que meditou nessa palavra. Ele vai te ajudar também a estar relembrando do que a gente falou domingo passado. Mas hoje vou dar um resuminho do que nós falamos, que aí vai te ajudar também, vai edificar também a tua vida. Domingo passado nós meditamos em Romanos 8, e nós aprendemos que a vida do cristão deve ser guiada pelo Espírito Santo e não por sua natureza humana, e que a marca de um verdadeiro crente é deixar que Deus apareça mais e o nosso eu diminua mais. Aprendemos também que existem provas para percebermos quando estamos vivendo no Espírito ou quando vivemos guiados por nossa natureza humana. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos, com vocês, sobre quais as implicações de viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Implicações, o que resulta em viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. O que mostra exteriormente uma vida que é guiada pelo Espírito Santo. Quais são as atitudes, quais são o modo de vida, como nós mostramos para as pessoas que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porém, queria que a gente hoje resolvesse duas coisas, antes da gente entrar no texto, que é o mesmo texto que nós lemos domingo passado também, que nós meditamos sobre Romanos 8 e Gálatas 5, né? Mas nós vamos hoje meditar sobre Gálatas 5, 16 ao 26. Deixa a tua Bíblia aí aberta. Mas antes de a gente começar a ler, eu queria que a gente resolvesse, decidisse como igreja, quebrar dois paradigmas nessa noite. Você sabe o que é paradigma? Quem sabe o que é paradigma aqui, levanta a mão. Paradigma, para você que não sabe, vamos aprender o que é paradigma. Paradigma, eu peguei uma definição bem interessante. Paradigma é um sistema de regras e regulamentos que podem ser escritos ou não, que faz duas coisas, ok? Estabelece fronteiras e limites e determina como se comportar dentro desses limites para alcançar sucesso ou aceitação dentro de uma comunidade, dentro de um processo, um projeto, ou simplesmente dentro da sociedade. Ok? Deu para entender o que é paradigma? Então eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, tem um grupo de cristãos que tem um tipo de usos e costumes. Ok? Eles têm essas regras estabelecidas. Não existe escrita. É passado para quem entra naquele grupo que existem tipos de roupas que o cristão deve usar e tipos de roupas que o cristão não deve usar. Ok? Aí aparece uma outra pessoa que se diz cristã, vestida de um jeito diferente. Dentro das regras desse grupo, ele vai dizer o quê? Vai dizer que essa pessoa não é cristã. Você não é crente porque você se veste diferente de um crente.
Isso é um paradigma. Muitas vezes o paradigma não é bom. Às vezes ele limita a nossa visão do todo. Por isso hoje eu gostaria de quebrar 2 paradigmas com vocês. 2 regras que são estabelecidas muitas vezes dentro da sociedade cristã, da comunidade cristã, mas que muitas vezes não estão fundamentados no que a Bíblia diz, no que a Bíblia nos mostra, o que a Bíblia revela para nós como paradigmas ou como dogmas, né? Como leis, como crença verdadeira que deve ser transmitida. Então hoje eu gostaria de quebrar esses paradigmas com vocês. O primeiro paradigma que nós vamos quebrar essa noite é o seguinte: é o paradigma da luta entre Deus e o diabo dentro de nós. As pessoas têm falado que existem essas 2 forças dentro de nós lutando. Eu queria dizer para vocês que isso não é uma verdade 100%, ela é uma meia verdade. Porque na realidade nós não estamos, o diabo não está lutando dentro de nós. Porque a Bíblia fala assim: onde há luz não há trevas, não é verdade? Nós não lutamos com o diabo dentro de nós. O único selo que nós temos como cristãos é o selo do Espírito Santo. E nós lutamos, sabe com quem? Com nós mesmos. É o Espírito Santo de Deus lutando contra o nosso eu. O Espírito de Deus tentando modificar aquilo que nós queremos ser. É uma luta constante entre a nossa vontade e a vontade de Deus. O diabo só aproveita os nossos desejos, as nossas paixões, e fala ali uma coisa ou outra, tenta nos orientar para fazer algo que Deus não quer que nós façamos. Mas o pecado não é do diabo, é nosso. A vontade é nossa. Então, quando você pecar, entenda que não foi o diabo que pecou, foi você que pecou, foi você que errou, foi você que quis. Tem muita gente que fala, eu vi uma coisa muito engraçada, um pastor falando que uma irmã chegou para ele e falou assim: pastor, meu marido é joio, eu dormi, o inimigo plantou, e aí está aí agora, na minha vida. E na verdade, foi escolha dela. Nós escolhemos, nós desejamos, nós buscamos isso. A nossa natureza humana sempre coloca o nosso eu em primeiro lugar, no lugar de Deus. E há uma luta constante entre a nossa natureza humana e a natureza divina, através do Espírito Santo que habita em nós, que tenta nos avisar, tenta nos orientar, mas muitas vezes o nosso eu, os nossos desejos e as nossas paixões são colocadas no centro. Ontem eu estava conversando com o Vina, e ele falou uma coisa que edificou minha vida grandemente. Ele falou: pastor, muitas igrejas hoje estão vivendo uma vida de bem-estar para o cristão. As igrejas estão pregando bem-estar para o cristão. Hoje o objetivo, o centro dessas igrejas são as pessoas e não Deus. E é verdade. As igrejas estão colocando as pessoas no lugar de Deus. Eu venho aqui, eu louvo, eu canto, e para quê? Não é para Deus, é para que eu me sinta bem, é que o meu espírito fique tranquilo, calmo, que eu seja edificado. Mas o verdadeiro propósito do louvor e da adoração, quem é? Deus. Eu quero dizer para o irmão que eu nunca ouvi falar, para os irmãos que eu nunca ouvi falar: alguém
de alguém que chegou, adulterou e depois falou assim: não era eu. O diabo pegou meu corpo lá, me levou a tal lugar e eu fiz. Quando eu acordei, falei: quem é você? Nunca ouvi falar disso. Realmente nós desejamos. Satanás vai trabalhar em cima da nossa paixão, dos nossos desejos. Não pense que a tentação que vai acontecer para você não é uma coisa que você não goste de fazer, que você não queira fazer, porque vai ser aquilo que você deseja. Não é verdade? Ou seja, se você tem uma inclinação para desejos sexuais, tenha certeza que vai aparecer coisas na tua vida que vão fazer você e vão tentar você nessa área. Não é verdade? Se você tem problema com dinheiro, saiba que aonde o diabo vai tentar você é nessa área. Por quê? Porque há uma luta dentro de você que faz com que você deseje cada vez mais bens materiais, que você deseje mais o prazer carnal. É isso. Então, quando você ler na Bíblia que o nosso espírito, nossa natureza humana é contra o que o Espírito quer fazer na nossa vida, isso quer dizer que nós estamos incluídos nessa, porque nós estamos colocando nos nossos desejos, sempre no primeiro lugar, sempre na frente da vontade de Deus. A nossa vontade é fazer o que é diferente da vontade de Deus. Ok? Esse é o primeiro paradigma que nós vamos quebrar hoje, em nome de Jesus. O segundo paradigma que nós temos que quebrar como cristãos e como Igreja Batista do Tanguá, para que a gente possa entender e poder realmente viver uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, é o paradigma de que a vida cristã se resume ao que se faz dentro do templo. Como falamos semana passada, vida cristã vai muito além das quatro paredes desse templo. Se a sua vida se resume às manifestações, aos eventos, às expressões e ações que acontecem dentro desse lugar, você tem brincado de ser cristão, porque vida cristã dentro do templo não chega a 1% do que é ser cristão. Então, se sua vida cristã se resume em vir à igreja aos domingos, louvar, orar, abraçar teu irmão somente no domingo e dizer: já fiz uma boa ação, edifiquei a vida do meu irmão nesse momento, e você volta para casa e essa foi sua vida cristã, você não é cristão. Você brinca de ser cristão, você vive uma aparência cristã, porque a vida cristã é muito mais que isso. E se você pegar os evangelhos, você vai ver a vida e o ministério de Jesus Cristo, e você vai ver que a grande maioria das coisas que ele fez, que ele vivenciou, que ele viveu, que ele mostrou, foi fora do templo. Jesus curou fora do templo, Jesus ensinou fora do templo. O que aconteceu com a multiplicação dos pães? Foi fora do templo. Deus expulsou demônios fora do templo. Ele edificou vidas fora do templo. A transfiguração de Jesus aconteceu onde? Aconteceu no monte em Cesareia, a cidade mais pagã da região, uma cidade onde recebeu o nome em homenagem ao imperador romano. Não foi em Jerusalém, não foi no templo. Jesus andava com quem?
A vida cristã que ele nos mostrou como seu exemplo, ele estava com quem? Com que tipo de pessoa? Ele foi lá almoçar na casa de quem? Jantar na casa de quem? De Zaqueu. Zaqueu era bandidão. Quer dizer, bandidinho, né? Que era pequenininho. Era bandido. Passava explorador. Foi lá que Jesus foi jantar, e foi lá que Jesus trouxe o quê? Salvação. Então nós temos que entender que nossa vida cristã não se resume ao domingo aqui à noite, a uma vida de vir à igreja, mas é muito mais que isso. É muito mais do que vir à igreja, é muito mais de que ter um ministério que esteja somente inserido aqui. É muito mais que uma vida que é vivida somente aos domingos. Vida cristã é vivida todo dia, toda hora, todo momento. É uma vida vivida no trabalho, é uma vida vivida em casa. Eu queria dizer para você, se você não vive, se você vem aqui e abraça tua esposa, teu esposo, teu amigo, teu irmão, mas você está com o coração fechado para ele, você brigou com ele, você está em desavença com ele, você está em desunião, não vale nada. Você vive uma vida de fachada, é falsidade. Isso tem um nome, é falsidade. E nós não queremos viver como igreja um relacionamento falso, uma vida falsa. Nós não podemos viver assim, desse jeito, porque na realidade não tem nada a ver com o que a gente diz que crê. Então não adianta, e você pode estar em outra igreja, você pode estar em outro lugar, mas se você continuar vivendo da mesma maneira, não vai adiantar nada. Não importa onde você esteja, esse tipo de coisa vai junto com você, porque você precisa quebrar esse paradigma, você precisa mudar a sua atitude para que as coisas mudem. Uma vida cristã, ela é vivida todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Então eu gostaria nesse momento de orar com você. Espero que no teu coração esses dois paradigmas estejam quebrados em nome de Jesus. Para que você possa, daqui para frente, ver quais são as implicações de viver uma vida guiadas pelo Espírito Santo de Deus, que está em você e que quer fazer coisas realmente grandiosas no reino de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, te agradecemos porque você tem sido um Deus misericordioso, um Deus de paz, um Deus de bênção, mas também um Deus que edifica a nossa vida, que também mudou a nossa história e ainda quer continuar mudando e transformando a nossa vida. Por isso, nesse momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo abriu os nossos olhos para realmente o que é uma vida cristã e como ela deve ser vivida. Viemos te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a vivenciar esse tipo de vida cristã, a experimentar, a viver, não só na nossa mente, mas também nas nossas atitudes, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa universidade, na nossa vida como família, na nossa vida como família de Deus, como igreja tua. Nós pedimos, Senhor, que nós vivenciemos e experimentemos esse tipo de coisa, esse tipo de vida, Senhor, que realmente é a vida
cristã autêntica, verdadeira, não fingida. Porque, Senhor, se nós não vivenciarmos isso, nós vamos estar vivendo uma vida cristã falsa. E nós não desejamos isso, porque nós acreditamos, nós temos fé que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos separou, que o Senhor nos transformou para fazer coisas grandiosas no Teu reino e transformar vidas, em impactar almas, em mudar a sociedade, em viver uma vida em comunidade da mesma maneira que o Teu Filho nos ensinou. Por isso, Senhor, vem nos abençoar, vem nos ajudar, nos auxiliar, através do Teu Santo Espírito que habita em nós. Que Ele possa ser o nosso guia, Senhor, nesse momento, na nossa vida, todos os dias. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto? Está lá em Gálatas 5, 16 a 26. O texto diz o seguinte: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque a nossa natureza o que a nossa natureza quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos e nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Gostaria hoje de meditar com os irmãos em apenas uma das implicações de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Nós vamos continuar estudando sobre essas implicações, mas eu gostaria hoje de estar compartilhando com os irmãos uma das implicações de ser guiados pelo Espírito Santo. E ser guiado do Espírito Santo de Deus implica em amar. É óbvio, talvez você pudesse estar esperando algo a mais que isso, mas é simplesmente isso. Ter uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus implica em amar. Amar não você mesmo, mas amar a Deus e aos outros. Uma vida guiada pelo Espírito Santo é uma vida de amor. Uma vida que está cheia de um amor não vindo do nosso coração, não é uma paixão humana, mas um amor vindo de Deus. E a Bíblia fala lá em 1 João 4,8 que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é
amor. E a primeira parte, né? Uma das partes do fruto do Espírito Santo. Paulo começa a dizer, lá no versículo 22, mas o Espírito de Deus produz o amor. Meus queridos, se pedíssemos para que Deus nos ajudasse a amar, 90% dos nossos problemas diários seriam resolvidos. E se não for, 100%. Porque tudo se resume a amar. Porque se você ama, você tem paciência. Se você ama, você perdoa. Se você ama, você anda junto. Se você ama, você trabalha em prol. Você auxilia, você ajuda, você investe. Você caminha 2 milhas. Não é verdade? Porque se Deus nos ajudasse a amar aquele nosso chefe que fica ali enchendo a nossa paciência, né, nos perseguindo, a gente não precisaria orar, Deus, tira aquele cara de lá. Não é verdade? Nós teríamos paciência, nós colocaríamos ele como alvo de oração, nós trabalharíamos em prol da vida profissional dele, porque nós amaríamos aquela pessoa, e esse problema seria resolvido. Hoje em dia, a grande maioria dos divórcios acontecem pela seguinte afirmação dos casais: incompatibilidade de gênio. Não de gênero, gênio. Sabe o que é isso? A pessoa gerou tantas expectativas sobre aquela outra pessoa, em prol do seu próprio ego, do seu próprio eu, que quando foi viver com aquela pessoa, percebeu que aquela pessoa não tinha aquilo para dar para ela. Percebeu que aquela pessoa era totalmente diferente do que ela achava que era. Quando nós baseamos o nosso amor sobre as nossas vontades, dentro de um relacionamento, nós geramos expectativas e vamos nos frustrar, porque as pessoas e o casamento não foi feito para resolver os nossos problemas. Se você for perguntar para muitas moças aí, por que você quer casar? Porque eu quero ser feliz. Não é verdade? Qual é o foco aí? Eu quero ser feliz. Não é verdade? Isso quando fala, né? Assim, o que você quer, o que você espera de um homem? Talvez a primeira frase que seja lindo. Não é verdade? E que me ame. Mas na verdade relacionamento está totalmente diferente, né? Vai numa mão contrária a isso. Porque relacionamento eu espero que Deus me dê alguém para amar. Em consequência disso, essa pessoa irá me amar também, porque o objetivo dela é esse. O objetivo dessa pessoa é me amar. Mas dentro do casamento, o meu objetivo é amar alguém. E aí, quando você gera falsas expectativas, você se frustra. Porque a pessoa é falha, ela tem defeitos como você. E aí acontecem as coisas, né? Ele não era aquilo que eu achava que era, né? Esse tipo de coisa que muitas vezes os pastores têm que ouvir em aconselhamento de casais. Ele mudou.
Queria te dizer, ele não mudou, é que você não estava vendo. Porque o teu olhar não estava nele, estava em você. Uma vida guiada pelo Espírito Santo implica em amar. E dentro de um relacionamento você precisa amar. E amar significa doar-se sem esperar nada em troca. Amar não significa beijo e abraço. Não significa relação sexual. Significa doar-se sem esperar nada em troca disso. É isso que é amar. Não tem nada a ver com relação sexual, física, mas está muito mais além do que se é pregado por aí. Uma das coisas de uma vida guiada pelo Espírito Santo é que quando nós amamos, nós não temos medo. Nós nos enchemos de coragem para fazer o que Deus quer. Sabe por quê? Porque não é o nosso eu, o nosso desejo que nos leva até as pessoas que precisam de Deus, mas Deus nos faz amar as pessoas. Um exemplo da Igreja Católica que eu acho um exemplo muito grande. Eu acho que essa pessoa, não importa que hoje digam que ele é um santo, né? Mas para mim, primeiramente, ele foi um homem de Deus, que é Francisco de Assis. Se você pegar um pedacinho e ler um pedacinho da vida desse homem, você vai ver que esse homem estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Uma certa vez, quando ele estava começando a caminhada, a busca dele em fazer a vontade de Deus, ele se encontrou com um leproso. Você sabe o que é um leproso? Uma pessoa que tem uma doença degenerativa. Sabe o que é isso? A pele dele, os músculos começam a se desfazer. Então imagine a aparência de alguém com lepra. Normalmente as pessoas ficavam afastadas de todo mundo, porque além de ser contagiosa, não é uma coisa muito bonita de se ver. A primeira coisa que ele sentiu foi nojo. Mas Deus falou para ele: você tem que cuidar dessas pessoas. E ele falou assim: então me ajuda a amar essas pessoas. E sabe o que Deus fez? Encheu o amor desse homem de um amor tão grande que ele achava beleza nessas pessoas. Ele cuidava dessas pessoas. Ele fazia os curativos. Ele dava banho. Porque ele falou que o coração dele foi repleto de um amor vindo de Deus por essas pessoas. Uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, uma vida cheia de amor, mas um amor não fingido, um amor que leva você até as pessoas que precisam receber desse amor. Certa vez, quando eu era seminarista na igreja do Auer, teve uma cruzada internacional, que nem teve anos atrás aqui, e eu, como era seminarista, fui um dos que mais caminhava, não é verdade? Então, normalmente, a gente fazia várias ruas por dia. E não sei se vocês conhecem ali naquela área ali perto do Rio Belém, naquela área do Boqueirão e Vila Auer, né? Mas na beira do Rio Belém, ali naquela região, é uma região muito pobre, é onde as pessoas
tem ali aquelas primeiras ruas ali, tem muitos barracos, né? Pessoas pobres mesmo. E a gente foi lá. E a gente bateu na porta de um barraquinho daqueles. Éramos em 3. Eu, mais um americano e mais a intérprete do americano. Vocês não têm ideia de como era aquela casa, da pobreza daquela família. E a primeira coisa que abriu a gente falou: nós queremos compartilhar da palavra e do amor de Jesus com vocês. Queremos só uma palavrinha, a gente pode passar lá. Aquela mulher prontamente falou assim: não, entrem. A primeira coisa que a gente avistou foi uma senhora deitada, e o estado daquela senhora era deplorável. Eu confesso para vocês, eu não posso mentir, mas eu tive nojo daquela mulher. E aí, aquela outra senhora começou a falar sobre a situação da sua casa, da sua família. E ela chegou e falou assim: olha, eu vivo aqui, meu marido está trabalhando, né, quando tem trabalho. E a minha sogra veio para cá, só que a gente teve muito problema e minha sogra sofreu um derrame. E aquela senhora que estava lá era uma pessoa que tinha acabado de sofrer um derrame. Aquela pessoa não se movimentava, não conseguia falar direito, não conseguia se alimentar sozinha. Então o rosto dela estava sujo da comida, que eu não sei de que dia ela tinha acabado de comer, mas a comida ainda estava nela, na roupa, na cama. E quando aquela mulher começou a falar sobre a situação, o Espírito Santo de Deus começou a mexer na minha vida, mexer no meu coração. E eu fui até aquela mulher. E quando eu olhei para aquela mulher, e aquela mulher começou a chorar, eu comecei a chorar pela situação que ela estava vivendo. E o Senhor Jesus encheu meu coração de amor. No final daquele dia, aquela mulher aceitou Jesus no seu coração. Eu saí beijando aquela mulher, abraçando aquela mulher. Quando nós deixamos com que Jesus nos encha do seu amor, que o Espírito Santo nos encha do seu amor, a gente tira os nossos preconceitos, os nossos paradigmas da frente do nosso olhar, e nós começamos a enxergar as pessoas como elas realmente são, pessoas que necessitam do amor de Jesus Cristo, que precisam ser renovadas e transformadas por Jesus Cristo, que precisam ter a mesma oportunidade que nós temos de receber desse amor e dessa graça e dessas bênçãos. Irmão, eu quero dizer para você que você precisa amar mais. Você precisa tirar você do centro da sua vida e deixar com que Cristo Jesus seja o centro da sua vida, para que Ele possa frutificar esse amor que alcança as pessoas que precisam desse amor, que precisam receber desse amor, precisam ser transformadas por esse amor. Agora você precisa quebrar essas barreiras. E muitas vezes é difícil, muitas vezes é complicado, porque não é somente amar. Muitas vezes precisa se perdoar, precisa quebrar algumas coisas dentro do teu coração. E a causa da falta de amor, vocês podem ver lá nos versículos 19, 20 e 21. Mas eu acho que a falta direta de amor já ocasiona na nossa vida as obras da nossa natureza.
que são a inveja, a inimizade, as brigas, os ciúmes, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião. Quando nós não amamos, meus queridos, a nossa vontade realmente é criar contenda, criar desunião, criar mudança, diferença. Nós não agregamos, nós segregamos. Nós criamos partidos. Nós separamos, nós criamos classes. Ah, esse é o mais espiritual, esse aqui é menos espiritual. Esse daqui é o mais abençoado, esse aqui é menos abençoado. Aí quando o irmão recebe uma bênção material, automaticamente, se nós não amamos esse nosso irmão, o que vai acontecer? Nós vamos ter inveja dele, é normal. Não pense que vai acontecer que você vai amar aquele irmão, você vai ter inveja dele. E aí você vai falar mal dele. Ah, o irmão ganhou um carro. Não sei o que ele deve ter feito. Né? Sei lá, mas também não está vindo para a igreja, né? Tem que ganhar, porque ele está trabalhando muito. Começamos a falar mal. Na nossa natureza nos leva a fazer isso, se nós não deixarmos que o Espírito Santo de Deus nos guie e nos encha de amor. Porque a nossa primeira vontade não é amar, nunca. É divisão, é separação. Pense muito bem, se não fosse por Jesus você não estaria aqui. Se não fosse pelo amor dele você não estaria aqui. Porque a tua vontade era ter ficado em casa, assistindo televisão, fantástico. Talvez. O amor de Deus, o amor de Cristo, é que nos constrange a fazer a vontade dele. E nós só amamos as pessoas porque ele nos amou primeiro, como fala a palavra. E nós precisamos, irmãos, precisamos amar. Porque, na verdade, se formos deixar o nosso coração falar, eu não sei se vocês são da época daquele episódio, daquela série Família Dinossauro. Quem aqui já ouviu falar? Família Dinossauro tinha um bebezinho, não sei se vocês já viram, né? Ele era o Baby, não é verdade? Quando o Baby nasceu, a primeira coisa que ele falou para o pai foi, né? Você precisa me amar. E é isso, se nós deixarmos o nosso eu falar, a nossa natureza falar, nós vamos falar somente isso, nós vamos chegar na igreja, vocês precisam me amar, vocês precisam me amar. E aí, quando toma uma repreensão, o que é que você fala? Não é a mamãe, não é a mamãe. É isso que vai acontecer se nós deixarmos a nossa natureza humana tomar contra o controle da nossa vida. Nós vamos querer, mas nunca dar. Nós queremos que o outro compartilhe, mas nós não queremos dividir o que nós temos. Mas o amor o amor de Cristo nos faz diferentes dessa natureza. Ela nos causa mudança de atitude. E nós precisamos entender isso. E o amor de Cristo nos une. Porque se dependesse de nós viveríamos sozinhos, sem ninguém perto de nós. Porque é muito complicado viver com pessoas. Não é verdade? É muito difícil. Tem adolescente aí que se tivesse internet e se o pai colocasse uma pizza e uma coca debaixo, se desse para passar uma coca por debaixo da porta, ele vivia a vida dele lá dentro do quarto dele. Só com internet, pizza e coca. Porque é muito complicado. Não é verdade? É muito complicado viver uma vida
cristã que precisa amar pessoas diferentes de você, que precisa amar pessoas que têm uma ideia diferente de você, que têm uma vida completamente diferente de você. Mas o amor de Cristo nos une. Uma outra coisa, também eu me criei assistindo uma outra série chamada Chaves. Eu acho que não tem... Quem nunca assistiu Chaves aqui, se levantar a mão, é mentiroso, né? Porque todo mundo assistiu Chaves, e tinha um episódio que eles montaram uma banda. E a banda era uma bagunça, eles batiam blá 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 blá, e um tocando outra coisa, blá 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 blá. Aí o seu Madruga mandou parar assim, blá 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 blá, peraí. Chegou pro Chaves, pro Kiko, falou assim: Kiko, o que você está tocando? Ah, eu estou tocando a Nona Sinfonia. Aí chegou para Chiquinho, o que você está tocando? Ah, estou tocando um samba de uma nota só, né? Aí perguntou pro Chaves, o que Chaves que estava tocando? Ah, tirei o pau no gato. E é mais ou menos isso. O amor de Cristo nos une. Se esse amor não nos estiver nos juntando com o mesmo objetivo, cada um vai querer colocar o seu objetivo, vai querer tocar a sua música. E aí dentro da igreja vai ter um monte de gente que nessa banda do Chaves, cada um tocando uma música diferente, e achando que todo mundo está seguindo você. Precisamos amar cada vez mais e mais e mais. As nossas orações, eu acredito que nós precisamos colocar a primeira coisa diante do Senhor, Senhor, me ajude a amar mais, mais e mais. As nossas orações cada vez mais têm nos colocado como centro, mas temos que começar a colocar no centro Jesus. Precisamos amar como Jesus amou. E eu queria concluir com vocês que hoje nós, através da palavra, entendemos que uma vida guiada pelo Espírito Santo resulta em ser alguém cheio de amor de Deus. Um amor que muda vidas, um amor que nos move a fazer a vontade de Deus. E amar implica perdoar e a nos tirar do centro da nossa vontade e colocar Jesus Cristo como centro e o Espírito Santo de Deus como centro de controle da nossa vida. Então, irmãos, se você quer saber se você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, olha para o teu coração e veja se ele está cheio de amor. Ou então olha e pergunta para Deus se você precisa acertar algumas coisas com alguém. Se você tiver mais 3 ou 4 ou 5 pessoas que você precisa responder, então o teu coração não está cheio de amor. Se você precisa se resolver com muitas pessoas ou com uma pessoa só, talvez teu coração precisa mais do amor de Jesus. E o meu desafio para você hoje é que você busque ser guiado pelo Espírito Santo. Coloca a tua natureza humana de lado, meu irmão. Crucifica ela todos os dias. Crucifica as tuas vontades. Antes de fazer alguma coisa, pergunta: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? Antes de falar alguma coisa: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu fale? Antes de aceitar uma proposta de emprego: Senhor, é esse emprego que o Senhor quer que eu... É lá onde eu vou ser abençoado por Ti, e é lá onde o Senhor vai me usar. Antes de entrar num relacionamento: Senhor, é essa pessoa que o Senhor quer que eu ame para a vida inteira? É essa pessoa? Nós precisamos colocar o Espírito Santo no centro da nossa vida, para que esse amor possa nos guiar
para que sejamos uma igreja abençoada por Deus, uma igreja viva e uma igreja realmente verdadeira. Amém?